Será que você está escolhendo algum tipo de doença para validar alguma emoção no seu corpo? Case de atendimento sobre tumor de mama. Recentemente corri umas barras numa paciente que passou por um tratamento oncológico de câncer de mama. Ela ainda está em fase de tratamento, não faz mais quimioterapia e nem as rádios. Operou os 2 seios, ela teve tumor em um dos seios, mas ela retirou as 2 mamas. Fomos correr suas barras, ela ainda não entrou em remissão, ela só acabou o tratamento, mas está naquele processo de tanto em tanto tempo, tem que refazer seus exames. E ela ainda está indo no hospital do câncer, ela desenvolveu também, acho que um líquido, devido à cirurgia da retirada das mamas, um líquido nas axilas, então ela não pode trabalhar, não pode levantar peso, enfim. Fomos correr suas barras. Correndo suas barras, ela é uma pessoa assim, muito reservada até então, passou por muitos problemas em relacionamentos, inclusive no último casamento, muitos mesmo. Não tem muita presença paterna na família, enfim, fomos correndo suas barras. E ao decorrer, fomos correndo e se apresentou uma consciência. Na hora que veio acho que foi do lado da figura paterna, ela tem muita mágoa. O pai abandonou a mãe, ela muito jovem, então ela foi criada com muita dificuldade. Vocês estão vendo que todos os cases de atendimento geralmente têm um trauma na infância, né? Geralmente esses traumas todos se concentram ali na infância e fica no subconsciente. Ela foi a rejeição do pai, o pai logo arrumou outra família, teve outros filhos, e ela, mas o irmão delas passaram muita dificuldade com a mãe. A mãe muito pobre, uma pobreza muito grande, muita dificuldade. E a hora que ela falou assim, não, que ela não tem muitas lembranças da infância dela, ela lembra quase nada. Geralmente onde fica um trauma na infância, autodefesa do organismo, a sua mente, ela exclui aquilo ali da memória, né? Você é uma defesa. E ela excluiu. Mas ao correr suas barras, de repente veio um insight, veio uma consciência em que ela lembrou, ela devia ter por volta, pelas contas que nós fizemos, ela deveria ter por volta dos 7, 8, 9 anos, no máximo. Ela lembrou que raparam a cabeça dela, rasparam, ela ficou careca. E ela tem um cabelão, tinha, né? Porque agora tá começando a crescer devido à quimio, o tratamento do câncer. Aquele cabelão do lado muito grande, muito bonito. E eu falei assim, mas por quê? Veio essa lembrança assim do nada na cabeça dela, correr as suas barras, e eu fui para as perguntas, e ela virou e falou assim, se não me engano foi o tio dela, que eu não me recordo bem, que raspou a cabeça dela. Ela pegou piolho, e naquela época a mãe dela passando por muita dificuldade, muita pobreza, ela ainda bem relata assim, não custava comprar um remédio, passar um remédio, precisava raspar toda a minha cabeça, rapar tudo. E ela se sentiu muito envergonhada com aquilo, e aquilo ali ficou um trauma muito grande. Continuamos correndo as suas barras, eu continuei nas perguntas, e ela lembra que foi pro lado do tio dela, que é o tio dela que fez isso. Que logo para acabar com os piolhos, cortou seu cabelo e ela ficou careca. A hora que eu perguntei para ela, eu falei assim, você se recorda nessa época, dessa idade, por volta dos 7, 9 anos, quem que era careca na sua família? Ela falou, meu avô. Meu avô era careca. Eu falei, você lembra dele? Ele falou, algumas coisas eu lembro dele. Nós temos o hábito de comprar ideias que não são nossas. Quando nós compramos essa ideia, automaticamente você compra a ideia, registra lá no subconsciente, você começa a manifestar aquilo que você comprou a ideia. E é bem interessante quando compramos essa ideia. Então, quando você tem essa consciência que comprou a ideia de alguém, destrua tudo, descria imediatamente. Porque você vai
adquirir toda aquela crença daquela pessoa, aquele paradigma onde você comprou aquela ideia. Vou relatar aqui um caso meu, antes de terminar o caso dela, que eu fiquei diabética aos 8 anos de idade. Esse é outro vídeo bem longo, que eu vou estar relatando aqui com mais detalhes. Mas quando eu fiquei diabética, a minha avó paterna, a gente não tinha muito, não se dava muito bem ali não. Ela sempre idolatrava mais a minha irmã e meu irmão mais novo, eu a do meio, e eu comprei várias ideias na época, talvez pelo interessante ponto de vista que ela perdeu um filho aos 15 anos de idade, então aquela dor materna. Na hora que você sai do julgamento, você consegue ver outros pontos de vista. Hoje eu consigo ver, na época não. E talvez por ela olhar para uma criança de 8 anos, ela se recordava do filho que ela perdeu muito jovem. Então ela falava assim para minha mãe que a minha expectativa de vida era apenas de 30 anos. Eu não fiquei sabendo disso na infância. Bom, creio eu. Se eu escutei, eu apaguei também. Porém, na minha fase adulta, eu saí para estudar com 18 anos. Quando eu retornei por volta dos 25, mais ou menos, eu já tinha passado aquela fase rebelde, adolescente, eu voltei e logo eu comecei a empreender e a abrir um grande negócio. E fui muito bem sucedida no ramo de pet shop, hotelzinho e criações de cães. Eu tinha um canil, eu tinha hospedagem para cães, hotelzinho e tinha um banho e tosa. Fui muito bem sucedida. Trabalhava muito, mas tive muito problema. Hoje eu entendo um pouco dos problemas. Eu comprei uma ideia. Por volta lá dos meus 26, 28 anos, num diálogo com a minha mãe, por uma série, eu já estava no meu autoconhecimento nessa época, e tantas culpas que ocupava a minha mãe de infância, doença, enfim, punhado de trauma, drama e blá blá blá, vitimismo. A minha mãe me contou que a minha avó falava assim, quando eu fui estudar, foi eu e meu irmão estudar, fora com 18 anos. E minha avó falava assim para minha mãe, que não era para ela investir muito em mim, porque minha expectativa de vida era apenas de 30 anos. Quando eu fiquei sabendo daquilo, sem eu saber de nada desses conhecimentos, eu comprei aquela ideia. Eu comprei aquela ideia em que eu ia viver só 30 anos. Então é muito importante, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você escuta, músicas, aquilo tudo está indo para o subconsciente. Cuidado com filmes, com tudo, com quem você está perto, quem reclama, tudo está ficando gravado. TV aberta principalmente, tudo tá ali, ó, computadorzinho escondido ali gravando tudo. Então eu comprei essa ideia sem saber que eu tinha comprado. Comprei a ideia e eu ainda fazia crítica. A hora que eu cheguei a meus 30, 31 anos, 32, eu falei assim, estou fazendo hora extra. Se a vovó tivesse aqui, eu ia falar para ela que eu estou fazendo hora extra. Pois eu não estava fazendo hora extra, não. Como eu comprei a ideia de viver só aos 30 anos, no meu pico de máximo na minha empresa, que eu estava muito bem, ganhando muito dinheiro, eu comecei a adoecer. Eu comecei a adoecer e comecei a ter muito problema com funcionário, não parava o funcionário. Eu não tinha problema de clientes, pelo contrário, eu tinha muitos clientes, mas eu comecei a adoecer meu corpo e eu não tinha funcionário para me ajudar. Porque olha só, meu subconsciente, quem vai morrer não precisa de funcionários. Então, o meu campo eletromagnético mandava isso para o universo. Então, eu não precisava de funcionários. Eu ia morrer. A partir dos 30 anos, eu comecei no processo depressivo e foi aos poucos, até eu identificar mais e mais. Cada vez mais eu tinha uma falta de ar. A minha pressão aumentava e abaixava assim, ó, do nada. A minha glicose também. Eu ia para o pronto-socorro, a hora que eu chegava lá, estava tudo normal, eu voltava. Foi um caos na minha vida. Eu fechei a minha empresa em pleno funcionamento da noite pro dia, fiquei 6 meses de cama. Simplesmente o meu subconsciente mandou para minha mente, você está morrendo. Você comprou a ideia de que iria morrer aos 30 anos. Com 35, 36 anos eu fechei a empresa. Praticamente morri, né? E morri. E olha, eu fiquei 6 meses de cama e levei 8 a 9 anos para reestruturar, porque era idas e vindas nesse autoconhecimento profundo. Esse ano completa 9 anos que eu fechei a minha empresa. Então, bem, olha só
o que nós compramos, umas ideias bem interessantes. Quando nós não compramos essas ideias, nós criamos também. Então, cuidado com o que você cria também. Voltando ao caso da paciente. Naquela hora que eu perguntei, quem que nessa época era careca? Ela falou, meu avô. E eu falei assim, e ele morreu de quê? Ela não lembra de que ele morreu, mas logo em seguida que ela ficou careca, eu falei assim, isso foi muito traumático pra você, a morte do seu avô? Ela falou, foi. Até hoje eu morro de medo de dormir sozinha, eu tenho medo de espírito, eu tinha medo dele aparecer pra mim, ela é bem assim, ela tem medo, se você chamar ela pra dormir na sua casa e você não tiver, ela não fica, ela morre de medo dessas coisas. E ficou um trauma muito grande dela ver o avô dela morto. E o avô careca, e ela careca. Bom, fomos rodando, correndo as barras e perguntando, sempre na pergunta. Eu falei, com quantos anos seu avô morreu? Aí fizemos as contas lá, ela falou assim, tinha em torno de 50 anos. Eu falei assim, com quantos anos que você está? Ela falou, 50. Olha que interessante. Ela comprou a ideia. A hora que ela ficou careca, com 7, 9 anos, o avô era careca, o avô logo em seguida morreu. Ela pensou assim, eu estou careca, eu vou morrer. Naquela época ela não morreu, mas o subconsciente pegou, comprou a ideia que aos 50 anos considera uma pessoa velha. Aos 50 anos ela iria morrer. Ela comprou essa ideia. E aos 50 anos, por incrível que pareça, ela desenvolveu um câncer, um tumor na mama. Tem outros fatos também que ela continuou correndo as barras, que foi outro gatilho para acelerar esse tumor, que vem de relacionamento, que depois eu faço outro vídeo contando. Automaticamente, a hora que o subconsciente dela mandou para a mente dela, 50 anos, precisamos ficar careca para morrer igual o meu avô. Ela criou um tumor, criou uma doença no seu corpo para ficar careca, para ela morrer. Ela ficou carequinha, esse lindo cabelo ondulado, grandão, batia lá nas costas. Acabou. Hoje está nascendo de novo. Mas acabou. E ela ficou careca. Bem interessante essas coisinhas, né? Destruímos, descriamos todos esses pontos de vista. Ela ficou de dar continuidade nas bases. Vamos continuar porque ela não está em remissão. Só que ela está bem assim, tipo assim, todo dia, vamos correr os seus bases. Tem uma desculpa tal. E esses dias eu nem conversei com ela, mas eu fiquei sabendo de uma história, eu quero até puxar um pouquinho a orelha dela, que ela estava lá no hospital do câncer de novo. Ela gosta de ir lá. Se for só gostar, ok, tudo bem, mas será que é só gostar ou tem algo ali de carência embutida no subconsciente? Ela precisava de uns papéis, porque ela está entrando com todo aquele papel para afastar no INSS. E eles mandam tudo por e-mail e no WhatsApp. E ela foi lá. Ela tirou a passagem da prefeitura e foi para o Hospital do Câncer em Barretos. Minha mãe virou para ela e falou assim, ela é conhecida da minha mãe. Ah, mas eles não te enviam esse papel? Ah, mas eu achei que ia demorar, não estava fazendo nada. E eu fui lá. Aí minha mãe falou assim, gente, ela gosta de ir lá. Assim, é meio estranho, né? Você gostar de frequentar um hospital, né? Mas ela se sente bem lá, ela fez muitas amizades. Olha o nível de carência, né? Será que é possível ela criar uma nova doença para não deixar de ir no hospital? Vamos continuar correndo suas barras, porque é um nível bem preocupante. Ela está fazendo de tudo para não perder o vínculo com o hospital. Inclusive, ela está tentando afastar pelo INSS, ela já afastou, mas já acabou o prazo e o INSS cortou. E agora ela está entrando com nova papelada porque apareceu líquido na cirurgia e que ela não pode levantar os braços. Será que ela também não criou esse líquido para ela ficar sem trabalhar, para ela continuar indo no hospital? Será isso possível? Será que ela está escolhendo isso? Verdade, será que ela está escolhendo a cura? Será que não é uma carência ali? Porque lá ela foi aceita. Lá ela fez amizade, todo mundo tratou ela bem. Ela fez várias amizades. Trocou receitas de medicamento. Enfim, fica aqui uma pergunta, né?
e vou trazer mais case de atendimento dela, porque o atendimento dela nós vamos continuar dando andamento. Inclusive, eu postei até essa semana, já existe alguns hospitais de câncer correndo barras nos pacientes, porque tem uma grande melhora no seu tratamento oncológico. O Hospital de Ribeirão Preto, eu sei que eles participam e fazem barras nos pacientes gratuito. Então, assim, as barras uma ajuda enorme para qualquer tipo de tratamento, porque vai tirando traumas, dramas, tabus, preconceito, vai deletando todo esse lixo emocional que nós vamos acumulando e que nós deixamos no nosso corpo, porque a doença não existe. Nós criamos ela, nós mandamos uma informação para o corpo manda para o universo, ok, a doença está aqui para satisfazer uma fuga. Gary Douglas, em um dos seus livros, conta, se não me engano, eu acho que é no livro Dr. Dan, ele relata do Gary Douglas, ele relata que quando ele estava atendendo uma paciente com tumor de mama também, ele identificou que ela estava criando aquela doença e automaticamente ele virou e falou assim, você está criando essa doença para fugir de alguma coisa? E a paciente falou assim, sim, estou criando uma doença para fugir do meu casamento, porque só morrendo por eu acabar com o relacionamento, porque eu estou casada. Aí Gary virou e falou assim, não seria mais fácil você divorciar do que criar um câncer, um tumor? Ela falou assim, eu não posso fazer isso com meu filho. E aí ele perguntou, quantos anos tem seu filho? Se não me engano, acho que era 70 anos, 50 ou 70 anos, eu não me recordo direito. Olha só, o nível. Ela falou, não posso fazer isso com meu filho. E ele falou assim, ok, então você não escolhe a cura, você não escolhe, você vai continuar escolhendo a doença, o tumor? Ela falou, sim, eu não vou me divorciar, não posso fazer isso com meu filho. Ele falou, ok, devolveu o dinheiro para ela, mas eu não posso te atender. Dentro de poucos meses ela morreu. Olha só o nível. Então, tudo é escolha, tem que escolher. Ao correr as barras dessa cliente, eu perguntei, você escolhe isso? Ela falou, não, eu já estou curada. Ela escolheu, já estou curada. Então, a doença não existe, nós que criamos. Joel Goldsmith foi um metafísico do ano de se não me engano, ele nasceu em 1892, faleceu em 1948. Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um metafísico e no mundo dele, ele acreditava só na centelha divina. Ele não via doença, ele não enxergava doença, ele não enxergava miséria, fome, guerra, nada. Ele só via o todo, a centelha divina. E ele ensinou, ele foi professor, ele tem alguns livros em português, se não me engano, eu acho que ele tem 3 livros em português. O primeiro livro dele foi O Caminho Infinito, vale a pena ler. Joel Goldsmith não é tão fácil de ler, porque você tem que entrar naquela metodologia, aceitar que a doença não existe. E Joel Goldsmith chegou uma etapa da vida dele em que as pessoas ligavam para ele de madrugada e falavam assim, Joel, o meu parente está doente. Ele falava, para tudo. Ele não perguntava o nome da pessoa, ele falava assim, para tudo, qual o nome do seu parente? Aí a pessoa falava, não, ele não perguntava o nome, falava assim, pensa no seu parente. Pensou? Vai dormir. No outro dia a pessoa saía da UTI, melhorava de qualquer estado crítico de doença que a pessoa estava. Ele fez isso durante 30 anos. Só que chegou uma hora que ele parou e aí ele começou a ensinar as pessoas a fazerem isso. Porque no universo dele a doença não existia, por isso que ele curava. Ele não via o fígado doente, ele via o fígado sadio. Ele não via o tumor de mama, ele via a mama sadia. No universo dele não existia doença. Então ele curava. Só que o que ele percebeu? Ele curava a pessoa, passava 1, 2 meses, a pessoa estava doente de novo, porque no universo da pessoa, ela só foi curada, ela ainda continuava acreditando na doença. Então ele falou assim, eu só estou retardando a morte dos indivíduos. Eu não vou fazer mais isso, eu vou ensinar elas a se curarem. Então, a doença não existe, é um longo passo de autoconhecimentos, muito autoconhecimento, tem vários livros, eu vou trazer mais consciência sobre isso, em qual eu estou lendo e praticando também, porque eu tenho relatos próprios também de doença que eu vou relatar mais para frente. Então, quem escolhe a cura, todos nós sabemos que é possível,
nós que criamos a doença. Então fica aqui mais um case de um atendimento sério, e que vamos dar continuidade. E fica mais aquela dica: corra suas barras, escolham correr suas barras, escolham a cura, se for o caso de doença de vocês, escolha a cura de quem for. Você pode escolher a cura de quem for, só que tem que respeitar essa pessoa que quer ser curada, né? Se você quer ser curado, verdade que você quer ser curado, às vezes o ganho secundário é muito maior do que ser curado, né? No caso dessa paciente, se ela for ser curada e ela perder as amizades que ela fez lá, né? Então é um ganho secundário. Você pode perguntar isso muito do ganho secundário. Quando você não acha essa resposta, você pergunta: qual que é o ganho secundário que eu ganho com isso? E geralmente os ganhos secundários falam: mentira que eu estou escolhendo isso. Sim, você está. Então fica aqui mais um case de atendimento. Corram as suas barras, fiquem na pergunta. A partir da hora que está na pergunta, lembre-se que tudo é possível, né? Como pode melhorar isso tudo e o que mais é possível.